Pessoal, Emmanuel Macron conseguiu bagunçar por completo a França. Depois de ter entregue o país à extrema-esquerda para evitar a vitória do partido da Le Pen nas eleições parlamentares, especialmente no segundo turno, agora o Macron não sabe o que fazer em relação ao país. O primeiro-ministro havia anunciado que entregaria uma carta de renúncia hoje, segunda-feira, dia 8 de julho. Isso de fato aconteceu, porém, o Emmanuel Macron decidiu não aceitar a renúncia do primeiro-ministro, o Gabriel Attal, meu xará, por sinal, né? Manteve ele no cargo, pelo menos por enquanto aí, enquanto mantém-se essa indecisão de quem vai formar um governo na França a partir de agora, porque nenhum dos partidos teve efetivamente a maioria necessária para governar. Temos um impasse agora em que ou o centro vai ter que se aliar com a extrema esquerda para manter algum grau de governabilidade, sabe-se lá qual preço, com quais tipos de concessão, ou então nós teremos um governo completamente dilacerado que não vai conseguir aprovar absolutamente nada no Congresso, no parlamento francês, uma bagunça completa, uma confusão total, uma verdadeira armadilha que o Macron acabou armando para si próprio e para o país como um todo, né? Então, vamos conversar sobre esse assunto, sobre a repercussão mais imediata das eleições francesas lá na França. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Emmanuel Macron pediu prudência logo após o resultado das eleições no próprio domingo, dia 7 de julho, né? Falando o seguinte, que a aliança de centro segue muito viva, você se lembra do resultado certamente, o Macron tem um partido e o partido ficou em segundo lugar. A nova Frente Popular, que é a extrema-esquerda, formou a maioria aqui não absoluta, né? O maior número de parlamentares, 184 assentos, e a turma lá do Macron, o partido do Macron, a coalizão dele, na verdade, 156 cadeiras. Então o Macron não conseguiu ficar à frente da extrema-esquerda nessa história e a reunião nacional, né, da Marine Le Pen ficou com 141 deputados, a menor dessas três principais forças aí. O problema é que nenhum deles conseguiu formar uma maioria. O que acontece aí nessa história? O Jean-Luc Mélenchon, que é o líder dessa extrema esquerda, que ficou em primeiro lugar nas eleições parlamentares, falou que o Macron tem que se curvar, aceitar a derrota do partido dele e convocar um novo governo, formar um novo governo com essa nova frente popular, né? E ele falou o seguinte, que nenhum acordo seria aceitável, né? Ou seja, eles não vão aceitar algum tipo de governo compartilhado ou algo do tipo, né? O primeiro-ministro deve sair imediatamente de acordo com o partido que teve mais assentos, portanto, aí nessa história. E, de fato, o Gabriel Attal entregou a sua carta de renúncia para o presidente, ou pelo menos falou que iria entregar, mas o Macron pediu, então, que ele permanecesse no cargo até que essa situação seja definida. Quanto tempo que isso vai levar? Não dá para saber, não tem um prazo regimental pré-estabelecido, né? Isso aí pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar até meses para se chegar numa situação de consenso. Enquanto não se tem isso aí, você não tem parlamento funcionando. Na França, não se vota e não se aprova nada nesse cenário aí, né? Então, o que acontece? Vou até abrir o infográfico aqui, tentar fazer a leitura dele aqui com vocês no site do G1, da composição da França, do parlamento francês aqui, melhor dizendo, né? Veja aqui, portanto, importante frisar, né? Esse roxo aqui é o partido da Le Pen, cresceu consideravelmente de uma eleição para outra. É curioso o pessoal falando, né, que na verdade a França rejeitou a direita. Rejeitou como? Olha o crescimento da direita aqui
nesse gráfico, né? A verdade é que a esquerda cresceu bastante também. Parece que a França, na verdade, está rejeitando o centro. Estamos caminhando para uma polarização, mas aqui é a maioria, né? Teria que algum desses partidos aqui, algumas dessas cores, teria que atingir esse patamar. Ninguém está nem perto disso, por sinal, né? Há uma necessidade grande, portanto, de fechar algum acordo de governo nessa história. E aí fica a grande questão, a grande pergunta: quem que vai governar a França dessa forma aí, então, né? Parece que a desculpa que foi dada para não haver uma troca de primeiro-ministro, portanto, de governo agora, é a proximidade dos Jogos Olímpicos que vão acontecer lá em Paris, né? Então, não há uma obrigação do Emmanuel Macron de impor aí, a questão de um novo primeiro-ministro, demitir o atual, convocar aí, ou nomear um substituto, nem nada do tipo aí, né? Ele falou, inclusive, que pretende esperar a estruturação da Assembleia Nacional, a formação de coalizões e coisas do tipo, né, para tomar decisões necessárias a partir daí. Portanto, qual que é o problema dessa história enquanto isso não se resolve? Macron é o presidente do país, Gabriel Attal é o primeiro-ministro. E eles não têm a maioria no Congresso, não têm a maioria no parlamento. Ou seja, nada do que eles colocarem aí vai ser aprovado pelo Congresso da França nesse cenário, né? Então, realmente, a coisa não vai caminhar. E ainda, né, o pior disso é que no dia 18 de julho, daqui a 10 dias, portanto, vai ter a primeira sessão dessa nova Assembleia, e aí os parlamentares podem apresentar uma moção de censura, né? E aí seria um grande problema de forma geral aí, né? O que acontece é que se o parlamento apresentar isso aí, o primeiro-ministro cai. E aí o presidente tem que nomear aí o substituto, que pode ser qualquer pessoa, tá? Só que o Congresso lá, o parlamento, tem que aprovar isso aí, né? Ou pelo menos ser um primeiro-ministro que não vai ser rejeitado pela maioria dos deputados. Ou seja, né, nesse cenário, acaba que o jogo meio que virou contra o Macron, porque, sem dúvidas, o atual primeiro-ministro não vai ser aceito pela nova Frente Popular, a extrema-esquerda, nem pelo partido da Marine Le Pen, que vai querer sacanear o governo do Macron. Então o Macron está espremido entre essas duas forças e qualquer nome que ele indicar fora disso não vai ser aceito, vai ser repudiado, vai ser censurado pelo parlamento. Mas ele vai indicar quem nessa história? Vai indicar alguém da nova Frente Popular? E se a maioria rejeitar esse nome, como é que a situação vai ficar aí, né? Então, estima-se aí, né, teria que ter 289 assentos para haver a maioria absoluta. A nova Frente Popular tem 182 parlamentares, potencialmente podendo contar com mais 13 parlamentares de esquerda. Eles têm apenas 1/3 do total de assentos, né? Então, há um risco real de bloqueio institucional na política francesa, ou seja, não vai rolar absolutamente nada, nenhum texto legislativo, aprovação de nada nessa história aí, né? Então, não há, neste primeiro momento, a possibilidade de dissolver o parlamento, convocar novas eleições, fazer igual faz com a eleição do Papa, né? Vai fazendo sucessivas eleições até ter a maioria absoluta lá de 2/3 para eleger o Papa, né? Porque, de acordo com a Constituição francesa, não pode ser realizada nova dissolução no ano seguinte às eleições, ou seja, essa Assembleia aí tem que se manter até meados de 2025, portanto, fazendo aqui a interpretação de que o ano seguinte seria os 365 dias após as eleições, até a metade do ano que vem. Portanto, ou seja, né, o Macron acabou, na verdade, caindo na armadilha que ele próprio criou. Eu levantei a hipótese depois do resultado que o Macron antecipou as eleições justamente para prejudicar a direita, evitar um crescimento da direita e conseguir colocar algum grau de esquerda na maioria
do parlamento, só que isso acaba se mostrando um tiro pela culatra neste momento. Os analistas estão falando nesse sentido aí, porque qual que é o ponto? Provavelmente ele esperava que o partido dele, que o centro, acabasse também recebendo votos de quem não queria a esquerda. Ele teria um número ali considerável, coisa que não aconteceu. E a partir daí, portanto, ele tem duas oposições agora, uma de extrema esquerda e uma de direita, espremendo o governo dele. Ele está no meio disso aí e não vai conseguir fazer muita coisa porque ele não tem apoio do próprio partido suficiente no parlamento da França, portanto. Ou seja, né, ele perdeu de fato nessa história. Eu até levantei a questão no outro vídeo que eu fiz sobre o tema, né? O que ele ganharia? Não vejo nada de positivo para ele. Eu acho, inclusive, que ele meio que sepultou a carreira política dele com essa jogada, com essa estratégia dele aí. Não foi muito feliz, eu diria. E aí o grande problema, de fato, recai sobre a França, de forma geral. Como que ela vai ficar durante esse período, esse interreino, com um presidente da República e com um primeiro-ministro que não representam de longe aí a maioria no Congresso Nacional, que não tem apoio no parlamento francês. Para onde que as coisas vão caminhar? Vamos acompanhando nos próximos dias. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.